Hoje vamos falar sobre o enquadramento extracontratual de funcionários no ERP Primavera. O ERP Primavera permite fazer um correto acompanhamento e gestão da situação contratual dos funcionários de cada organização, de uma maneira eficiente e rápida. Este processamento contratual no ERP Primavera pode dividir-se em 5 etapas: admissão de funcionários, renovação de contratos, demissão de funcionários, processamento de fim de contrato, readmissão de funcionários. Hoje vamos falar sobre a etapa 4, que é o processamento de fim de contrato. Esta etapa é uma das etapas mais complexas no processamento ou na gestão contratual, porque tem imensas configurações e essas configurações têm que estar muito bem efetuadas para que depois tenhamos êxito no processamento de fim de contrato. Este objetivo desta etapa é facilitar-nos o trabalho de uma maneira rápida e eficaz para nós não termos necessidade de andar a fazer contas. E se tivermos tudo bem configurado, vamos ter bastante êxito neste tipo de processamentos e vai-nos com certeza poupar imenso tempo. Vamos passar então para o slide seguinte, onde nós temos aqui as etapas de configuração dos fins de contrato. Por ordem cronológica, nós temos aqui que a primeira etapa será efetuar as configurações no sistema Primavera. E estas configurações podem ser efetuadas no administrador do ERP Primavera. Algumas das configurações terão que ser efetuadas aí mais a nível de remunerações, de descontos, da maneira como nós vamos atuar mediante o processamento de fins de contrato. E depois temos também no próprio ERP algumas tabelas que nós temos que alimentar, também com algumas configurações. Mais à frente vamos ver cada uma dessas opções. Em segundo lugar, depois teremos então que introduzir a informação na ficha do funcionário face à admissão do mesmo. Ou seja, na ficha de funcionário existem alguns pontos que nós temos que ter bem preenchidos também para que corra bem o processamento dos fins de contrato. E por último e terceiro, nós podemos então, depois de termos as duas etapas anteriores efetuadas, podemos então fazer o processamento de fim de contrato. Este processamento pode ser feito de uma maneira manual ou utilizando um utilitário para cálculo de fins de contrato. Também iremos ver isso hoje. Sendo que, para que este ponto, ou para que esta etapa número 3 tenha êxito, as 1 e a 2 têm que estar bem configuradas. Vamos então agora passar ao slide seguinte, onde nós podemos verificar que tipo de configurações nós temos que preencher na ficha do funcionário no separador contratos para podermos fazer o processamento de fins de contrato. Há 3 campos existentes na ficha do funcionário, que é a data de aviso prévio, data de admissão e o motivo de saída do funcionário, que nós temos que preencher para que o processamento de fins de contrato possa ser efetuado. Vamos, se calhar, ver no próprio ERP Primavera para percebermos melhor esta situação. Ora, vamos então aqui no ERP Primavera, no Recursos Humanos, em Salários e Honorários, temos então aqui a ficha de funcionários. Vamos abrir a ficha de funcionários. Vamos escolher aqui um funcionário. Pode ser mesmo este. Ok. E vamos então ao tabulador Contrato e selecionar o tabulador Contrato. Um dos campos, como falamos anteriormente, era, portanto, a data de aviso prévio, que nós podemos encontrar aqui. Entrega de aviso prévio. Neste momento não temos nenhuma data, ele por defeito está a dar aqui a data de uma maneira disable, que é a data de hoje, mas não está selecionada nenhuma data. Portanto, não temos aqui configurado a data de entrega de aviso prévio. Temos a data de fim do contrato,
mas não temos nem a data de aviso prévio, nem a data de demissão, nem o motivo da saída, nem o tipo de vínculo atual que temos aqui configurado é termo certo. Se acedermos aqui, temos aqui outros tipos de vínculo que podemos selecionar de acordo com o vínculo que temos com o funcionário. A entrega do aviso prévio pode ser efetuada então daqui de duas maneiras. Pode ser entregue da empresa para o funcionário, e isto acontece quando esse funcionário vai ser demitido, ou então quando existe a cessação de contrato. Portanto, aqui será sempre de empresa para funcionário. Mas também pode ser e pode acontecer que, por iniciativa do próprio funcionário, ele queira, portanto, abandonar ou quebrar o seu vínculo com a empresa. Então, essa entrega do aviso prévio será sempre efetuada do funcionário para com a empresa. Mais à frente vamos ver que, se não acontecer este tipo de situações, pode haver penalizações depois, tanto para a empresa como para o funcionário. Esta informação pode ser colocada na ficha do funcionário também de duas maneiras: manualmente ou colocada lá automaticamente, através de um utilitário específico para esse efeito, como veremos mais à frente. Existem ainda mais duas indicações que terão sempre de constar na ficha do funcionário nestas situações, que é a data efetiva de demissão, ok? Será esta a data de demissão, e o motivo de saída. Ou seja, o funcionário saiu por iniciativa própria, por extinção do posto de trabalho, ou por outra qualquer das muitas outras opções possíveis. Se nós viermos aqui, temos aqui, portanto, diversas opções: despedimento por iniciativa do trabalhador, rescisão de acordo mútuo, trabalhador despedido, despedimento coletivo, despedimento e por aí fora. Diversas, portanto, que nós temos aqui, que podemos, portanto, colocar aqui qual é o motivo de saída do funcionário. Este ponto é importante e pode ser feito também automaticamente. Como disse, estas opções podem ser registradas manualmente na ficha do funcionário ou poderão ser preenchidas então automaticamente por um utilitário, que vamos então falar mais à frente. O processamento de fim de contrato de funcionário pode ser feito de duas maneiras diferentes. Nós podemos estar a falar de um único funcionário, e vamos fazer o processamento de fim de contrato apenas para um funcionário individualmente, e aí não fará sentido utilizar nenhum utilitário para isso, é só um funcionário. Então nós podemos utilizar um processamento ou o tratamento desta informação de uma maneira manual, exatamente idêntica ao módulo de processamento de vencimentos quando nós efetuamos a nível manual. Mas pode também ser, se estivermos a falar de vários funcionários, então aí podemos utilizar o utilitário de cálculos de fim de contrato, que é idêntico ao processamento também automático em lote dos vencimentos dos funcionários. Então, se nós quisermos colocar a data de entrega de aviso prévio manualmente, basta virmos aqui e colocarmos a data que nós pretendemos. Podemos utilizar o calendário, ou então posso dizer 30/05/2022. Posso lá colocar a data que eu quiser e gravar. E está feito. Portanto, eu neste momento fiz o registro da entrega de aviso prévio manualmente, mas nós podemos fazê-lo de outra maneira. Vamos então ver aqui também como é que nós podemos fazer. Uma segunda maneira. Portanto, nós teremos que vir aqui aos salários e honorários, aqui na área do processamento, na gestão contratual, e através deste utilitário de renovações. Aqui na gestão contratual nós temos aqui estas opções: renovações, fins de contrato, readmissão e história contratual. Vamos depois ver algumas destas opções. Vamos então aqui ao utilitário de renovações.
Este utilitário é uma das maneiras que nós temos para configurarmos, portanto, o aviso prévio para com os funcionários. Neste momento não temos aqui nada. Também se fizer atualizar, provavelmente ele não vai mostrar nada exatamente, mas eu tenho que utilizar aqui algumas restrições em que eu posso aqui fazer alguns critérios ou alguns filtros, como queira chamar, a nível de escolher apenas alguns funcionários ou algumas categorias, ou só para um departamento, ou para um determinado estabelecimento, ou para determinado tipo de pessoal. Portanto, eu posso colocar aqui sempre estes filtros. Neste caso eu vou deixar a branco, não vou pôr filtro nenhum. Então, mas tenho aqui em baixo, nesta parte, outros critérios de análise. Portanto, tenho a data de análise, que é a data que eu quero analisar. Mas mais importante que a data que eu quero analisar é esta opção aqui, em que nós temos que colocar aqui os contratos terminados ou a terminar nos próximos X dias. Como eu tenho aqui 30, quando faço atualizar, ele não me mostra nada. Significa que eu não tenho nenhum contrato terminados ou a terminar dentro destes 30 dias. Vamos pôr aqui, eu sei que tenho aqui alguns para 2022, vamos pôr aqui 365 dias. E vou então fazer o atualizar. Ainda assim, não tem nenhum. Vamos pôr aqui 400. Atualizar. Ok. Então cá apanhamos aqui que é data de fim 1/8/2022. Então aqui nós temos neste formulário de renovações de contrato, nós temos aqui alguma informação. Número de funcionário, o nome, a data de admissão do funcionário, contrato que ele tem, tipo de contrato que ele tem com a empresa. Depois temos aqui a data de fim do contrato, portanto que é 1/8/2022. A data limite de aviso prévio, portanto nós temos que avisá-lo até 24/7/2022. Renovações efetuadas para com este funcionário. Antiguidade deste funcionário na empresa, 46 meses. O vínculo contratual, a duração da próxima renovação, quando renovar, quantos meses vai ser essa renovação, a nova data de fim, se fizer a renovação, será um ano depois, situação após a renovação, será contratado, e a data de efetividade será 1/8/2022. Se nós então, após termos esta informação toda, quisermos fazer aqui, ora, temos que ter em atenção que esta data limite de aviso prévio acaba por estar associada aos próprios contratos de trabalho e às obrigações que, por parte do funcionário, quer por parte da empresa, para informar a entidade respectiva, terminará esse contrato. Ou seja, existem configurações que temos que efetuar para o cálculo da data limite, que veremos mais à frente. E temos que ter em atenção também que o não cumprimento da data limite poderá eventualmente dar à necessidade de serem introduzidos no processamento de fim de contrato indemnizações. Essas indemnizações que serão calculadas automaticamente de acordo com a configuração que é existente no sistema. Para escolher aqui o que queremos fazer em relação a este funcionário, na coluna ação, botão do lado direito do rato, temos aqui 3 opções. Renovar, ou seja, passar para a próxima etapa do contrato. Neste caso, seria mais 12 meses, teria uma nova data.
e que provavelmente teria a situação de contratar. Passar a efetivo, ou passaríamos automaticamente este funcionário para efetivo, e então emitir o aviso prévio, que é o que nós pretendemos. Então, eu seleciono esta opção e agora vou gravar. Vamos esperar. Não a primavera que é lento, mas sim a minha máquina que é lenta. Ok. Então, ele já nos está a dizer: a atualização efetuada com sucesso, aviso prévio de caducidade de contrato emitido para um funcionário. O que é verdade. Se nós repararmos, se viermos aqui, eu tinha aqui um funcionário e também aqui embaixo tinha o relatório, que é a comunicação de caducidade do contrato de trabalho. Podemos ter vários e selecionar aquilo que nós quisermos e configurá-lo com textos ao nosso gosto. Neste caso é o default, e então este mapa que nós estamos aqui a ver é precisamente o que estava aqui selecionado. Então ele aqui neste mapa vai nos mostrar, disse isto é configurável e podemos ter vários. Ok, está aqui a dar algum stress. Então vamos aqui. Pronto. E temos então aqui o mapa para a Maria João, que foi a pessoa em que nós efetuamos o aviso prévio, e tem aqui o texto, portanto, que nós quisermos configurar. Ok. Então vamos agora verificar o que é que aconteceu na ficha deste funcionário. Portanto, indo aqui à ficha do funcionário, ok, não tem foto. Ok, então na ficha do funcionário, vamos então selecionar a Maria João. Não tem foto, vamos só carregar aqui uma foto para ela. Ok, vamos gravar. Ok, vamos maximizar. Então aqui no tabulador de contrato, reparem que já está preenchida a entrega de aviso prévio, que foi efetuada automaticamente pelo utilitário de renovações de contrato, que nós fizemos lá anteriormente. Mas temos necessidade de preencher, como falei também anteriormente, mais dois campos. E esses dois campos são a data de demissão efetiva. Então, eu vou dizer que a data de demissão será no dia 30 de junho. E tenho também que dizer qual é o motivo, porque é importante termos aqui o motivo configurado. Este motivo de saída, pronto, tem que ser, ele encontra-se configurado no primavera, e ele vai determinar, entre outras questões, qual é a indemnização a pagar ao funcionário ou a pagar por esta à empresa, dependendo das situações que correspondam à saída do funcionário da empresa. Vamos dizer que esta situação aqui será fazer trabalhador despedido. Podia ser outro qualquer. Ok. E vamos então gravar. Ok. Então,
depois de termos todos estes três campos preenchidos, nós podemos fazer, então, outras configurações, e muitas dessas configurações só as fazemos uma única vez, para que possamos fazer o processamento correto. Como falei anteriormente, se bem se lembra, vamos voltar aqui ao dispositivo. Pronto, já preenchemos então a data de aviso prévio, que pode ser feita manualmente, como eu também já mostrei, ou através do utilitário que nós vimos também, e preenchi também a data de emissão e o motivo de saída. Portanto, a nível da ficha de funcionário, nós temos os três campos que são necessários para que possamos fazer o processamento de fins de contrato. Como tínhamos visto anteriormente, então, nós também tínhamos que aqui no ponto 1 efetuar as configurações no sistema, tanto no administrador como no ERP. Vamos então agora ver que tipo de alterações ou de configurações temos nós que fazer a nível do administrador de sistema. Vamos aqui minimizar, vamos fechar isto e vamos também então entrar no administrador de sistema. Portanto, temos que fazer aqui algumas configurações prévias que são necessárias para que o processamento de fins de contrato ocorra de acordo com as nossas regras, nomeadamente aquelas que ocorrem do lado aqui do administrador do ERP Primavera. Então, temos que ir aqui aos parâmetros de exercício dos recursos humanos. Vamos então procurar aqui a empresa, vamos a esta empresa, vamos aqui procurar os recursos humanos, portanto que estará cá mais para baixo. Ok, está aqui. Temos aqui então os recursos humanos selecionado para a empresa DemoHS e vamos então selecionar os parâmetros de exercício. Para além destes parâmetros, há outros que vamos depois também ver que temos que configurar dentro do próprio ERP. Vamos lá então aqui aos parâmetros de exercício. Vamos logo aqui a opção admissão fim de contrato. E vamos ver então o que é que nós temos aqui a esse nível. Temos que ter em atenção aqui se queremos que esta opção esteja selecionada ou não. Esta desconta automaticamente os dias anteriores à admissão e posteriormente à saída deve estar selecionada quando um funcionário não entra no início do mês ou também não sai no fim do mês. E nós queremos que seja descontado automaticamente, portanto, esses dias. Temos depois também, após esta configuração, temos aqui outras configurações que nós temos que configurar. A nível, temos que selecionar qual é o tipo de cálculo que ele efetua. Se utiliza a fórmula de cálculo em faltas, das faltas em dias, ou se utiliza a forma de cálculo das faltas em horas. Mediante a opção que nós escolhermos, podemos ter outras opções. Neste caso, se escolhermos que utiliza a forma de cálculo em horas, então temos ainda a possibilidade de escolher outras opções. Neste caso, se paga sempre dias e horas trabalhados, se desconta sempre dias e horas não trabalhados, se utiliza a forma penalizante dependendo de mais ou menos do meio mês trabalhado. Portanto, por defeito, estas são o que se costuma colocar e vou deixar ficar assim. Mas isto depende de empresa para empresa. Portanto, este tipo de filosofia é de acordo com as regras ou com as normas da própria empresa, conforme muitas vezes não é só com isso, mas de acordo com os contratos de trabalho ou de acordo com as leis até do próprio país. Enfim, pode haver aqui várias razões para nós selecionarmos estas opções. Depois temos também aqui as remunerações a usar no cálculo dos proporcionais no fim do contrato. Portanto, temos aqui
o mês de férias do ano, portanto, os profissionais do mês de férias, os profissionais de subsídio de férias, os profissionais de subsídio de Natal e a indemnização para férias não gozadas. Portanto, por defeito, nós temos estas remunerações na tabela de remunerações já criadas e configuradas. Será temas para outras aulas, mas nós aqui estamos a definir qual é o código dessa remuneração. Então dizemos aqui que no fim de contrato, ou no processamento de fim de contrato, nós vamos utilizar para o mês de férias, para o subsídio de férias, para o subsídio de Natal, para as férias não gozadas, vamos utilizar estas remunerações, que são remunerações configuradas como proporcionais. Por defeito, ele depois vem-as buscar aqui. Por isso é que eu digo que é tudo muito configurável e depende conforme nós tenhamos as remunerações também criadas. Podem ser outros códigos por defeito. Isto são códigos que já são ou costumam ser utilizados pelo default da Primavera. Normalmente, quase todas as pessoas utilizam os mesmos códigos, mas há empresas que têm códigos completamente diferentes. Portanto, isto tem que ser configurado por alguém que saiba o que está a fazer em termos do RH, que esteja habituado a fazer os processamentos e que saiba quais são as remunerações que deve aqui colocar. Se nós colocarmos aqui uma remuneração errada, ele no processamento vai fazê-lo de uma maneira errada. Não é o programa que está a fazer mal, mas somos nós que não fizemos a configuração correta. Portanto, temos que ter atenção a esse pormenor. Tudo bem configuradinho. Isto basta fazer uma vez, que depois não temos que nos estar a chatear nem a preocupar mais. Na próxima vez já não temos que vir fazer nada destas configurações, já estão aqui para fazermos sempre, ou alterar esporadicamente, se quisermos, ou fizermos alguma alteração que nos obriga a vir aqui fazer, alterar. Depois temos também aqui no tabulador indemnizações o descritivo das remunerações para indemnização da empresa ao funcionário. Ou seja, a falta de aviso prévio, se a empresa não fez ou não entregou o aviso prévio ao funcionário, portanto, qual é a remuneração que vai depois processar no fim do contrato, vai processar a indemnização por falta de aviso prévio. A mesma coisa, indemnização por despedimento, qual é a remuneração, a compensação por não renovação do contrato e o pagamento de salários, a indemnização por pagamento de salários fim de contrato. Portanto, estas remunerações também temos aqui todas configuradas. Por outro lado, se for o funcionário que falhou para com a empresa, ou seja, o funcionário não entregou o aviso prévio, por sua iniciativa, despediu-se, mas não entregou esse aviso prévio, então ele vai ser penalizado com um desconto. E esse desconto, portanto, da falta de aviso prévio, será, neste caso aqui, será este desconto. Será, portanto, a indenização para falta de aviso prévio. Assim como o despedimento, a indenização por despedimento, será também este desconto aqui configurado. Portanto, teremos aqui todas as remunerações, como se desconta ou não, portanto, o mês inteiro, ou se conta a partir do início de determinado dia, ou se não foi no fim do mês, e depois qual é a fórmula que nós utilizamos para o cálculo, e depois temos aqui as remunerações dos profissionais e temos então também as indemnizações, tanto do lado da empresa como do lado do funcionário, todas configuradas. Então, depois de termos configurado aqui os abatimentos e os proporcionais e as indemnizações, vamos deixar aqui a parte do administrador. Aqui, nestes parâmetros do exercício dos recursos humanos, temos aqui todas as configurações, ou as configurações mais importantes para os recursos humanos. Desde os descontos que a gente possa utilizar, o desconto TRT, do sindicato, segurança social, do seguro, sei lá, as faltas do subsídio, faltas de alimentação, a falta fictícia, a nível de retroativos. Portanto, tem uma panóplia de situações, do subsídio de férias e de Natal, quais são as remunerações. Temos aqui uma panóplia de opções onde nós podemos configurar
diversas situações a nível dos processamentos, portanto, dos vencimentos. Neste caso, focamos em específico apenas a parte da admissão e fins de contrato dos funcionários, portanto, que vimos há pouco. Vamos então cancelar, vamos minimizar e vamos voltar aqui ao nosso ERP. No nosso ERP, nós temos também que ter configuradas algumas daquelas tabelas que eu falei anteriormente. Uma das tabelas mais importantes para o processamento de fim de contratos e para também seguir a gestão contratual dos funcionários é, na realidade, a tabela de contratos de trabalho. Essa tabela de contratos de trabalho encontra-se aqui, precisamente, nos recursos humanos, em tabelas e em dados de processamento. E depois temos aqui, então, em dados de processamento, temos aqui várias situações. Motivos de saída, que também vamos falar mais à frente. Instrumentos de regulamentação de trabalho. E motivo, aí onde é que está os contratos de trabalho. Está difícil de encontrar. Portanto, estas 3 tabelas, contratos de trabalho, motivos de saída, instrumentos de regulamentação de trabalho, são 3 tabelas importantíssimas para a configuração dos fins dos contratos de trabalho. Vamos então ver aqui, em primeiro lugar, os contratos de trabalho. Ok, vamos então ver que tipo de contratos de trabalho nós temos aqui. Isto depende das configurações que nós tenhamos. Aqui vamos ver, por exemplo, temos aqui três tipos de contrato. Contrato de chefia, efetivo, contrato de administrativos 12 meses, contrato para administrativos 6 meses. Vamos então ver aqui, por exemplo, o 02. Ok. E então agora nós podemos ver aqui, quando acessamos o 02, verificamos então aqui vários tipos de informação. Ou seja, vamos aqui maximizar mais um bocadinho para apanharmos mais coisas, porque nesta tabela dos contratos de trabalho existem então os vários tipos de contrato de trabalho que estão associados normalmente aos funcionários. Na empresa, normalmente, estes tipos de contratos estão associados na ficha do funcionário no campo exatamente do tipo de contrato de trabalho. E podemos ter vários tipos e depois só temos é que os, portanto, associar aos funcionários. Assim como o próprio funcionário, ao longo do percurso na empresa, pode passar por vários tipos de contrato de trabalho. Portanto, ele pode ter vários vínculos no seu historial na empresa e esses vínculos poderão ser diferentes porque nós podemos fazer as renovações, como também já vimos lá atrás no utilitário de renovações, onde nós fizemos o aviso prévio. Portanto, ele poderá ter vários vínculos e passar de uns para outros. Agora, relevante para o tratamento do fim do contrato, que é o que nos importa aqui, que é o tema que estamos a falar hoje, é na realidade qual o número de dias devido para aviso prévio, ou por caducidade ou por interrupção, quer ele seja de iniciativa do funcionário ou da empresa. Reparem aqui, aviso prévio de caducidade, aviso prévio de caducidade empresa ou funcionário. E depois temos aviso prévio de interrupção por parte do funcionário ou por parte da empresa. E, se repararem, temos para cada um aqui das situações do contrato, temos cá os respectivos dias para aviso prévio. Temos ainda também a indicação do número de dias de compensação a pagar por caducidade por cada mês de trabalho. Cá estão eles.
Ok, então podemos então aqui criar quantos tipos de contrato de trabalho quisermos e configurá-los de acordo com aquilo que nós desejamos. Vamos agora ver outra tabela muito importante, que também vamos lá outra vez, que eu já falei aqui atrás, portanto, dados de processamento e instrumento de regulamentação de trabalho. Ok, vamos também ver aqui, tem aqui dois, podia ter só um, isto é tudo configurado. Vamos ver então aqui o que é que nós encontramos aqui no instrumento 001. Vamos então aqui aos contratos de trabalho. E vamos então ver o que é que ele tem aqui. Aqui nós vamos configurar o que é que ele vai calcular no fim do contrato. Ou seja, se ele vai calcular a indenização por férias não usadas e qual é a respectiva fórmula, ok? Como é que ele o calcula, o profissional do mês de férias, o profissional de subsídio de férias, o profissional de subsídio de Natal, portanto, e as respectivas fórmulas. Depois, podemos ainda configurar se considera frações de forma proporcional ou se considera apenas meses completos. E também, qual é o número mínimo para considerar o mês, ou seja, o número mínimo de dias, ou seja, se aqui temos 10, portanto, se nós tivermos 10 ou mais que 10, ele já pode considerar o mês se nós selecionarmos aqui esta opção, a opção 2. Em vez de, se nós selecionarmos considerar apenas meses completos, então nós aqui podemos dizer, ok, o que é um mês completo para mim? São 10 dias, 5, 20? Pronto, eu vou dizer aqui em dias aquilo que eu considero que é um mês completo. Como nós temos aqui selecionado considera frações de forma proporcional, ele não vai utilizar então aqui o número mínimo de dias. Lá está, tudo depende da configuração que nós quisermos colocar aqui. O que é verdade para uma empresa pode não ser verdade para outra. Depois, nos contratos a termo, nós podemos pôr aqui o máximo de renovações que podem ser efetuadas. Neste caso aqui são 3. Podemos dizer, ok, qual é o máximo de anos que é permitido? Ok, são 6 anos. E também podemos configurar aqui o motivo de saída do fim de contrato. Este motivo de saída do fim de contrato é o default, ou seja, quando eu não indico nada a nível do motivo e vou fazer isto de maneira automática, ele por defeito vai-me colocar o 011. É o default dele, mas nós temos sempre a possibilidade de escolhermos aquele que eventualmente quisermos. Pronto, depois temos aqui, isso depende também da distribuição dos dias de férias e de Natal e a atribuição dos diodécimos e de subsídios até à data do fim do contrato, exceto nos subsídios de férias quando decorrido no ano civil completo de atividade. Pronto, se nós tivermos, conforme aquilo que nós tivermos aqui, quando eu for fazer o processamento de fim de contrato para um determinado trabalhador, cujo instrumento de regulamentação do regime de trabalho seja o 001, ele vai ver aqui o que é que ele tem aqui e vai aplicar estas regras. Ok, já vimos algumas das regras que estavam no administrador, também nos fins de contrato, e temos também esta tabela onde ele vai ler essa informação e aplicar também essa informação. Significa que nós temos que ter, na realidade, as configurações da tabela de instrumentos de regimes de regulamentação de trabalho bem preenchida. Depois, outra tabela também não menos importante que esta, aqui no RP, que nós falamos há bocadinho atrás, é a tabela de motivos de saída. Esta tabela de motivos de saída, e nós temos aqui, vamos aqui, sei lá, despedimento coletivo, por exemplo, pode ser uma qualquer, depois podemos ver mais. Vamos selecionar esta. Ok, eu vou colocar aqui ao lado. Então, nós podemos ter diversos motivos de saída do funcionário.
Pronto. Neste caso aqui temos 12, mas podemos ter os que nós quisermos. Pronto. Estes motivos de saída eles são configurados. Pronto. Então, nós escolhemos aqui despedimento coletivo. O que é que acontece no despedimento coletivo? Quando eu utilizo este motivo de saída na ficha do funcionário, então ele sabe que no relatório único, que é o relatório que o RH e que o Primavera faz, ele está aqui configurado com 800. O motivo do balanço social ele está aqui configurado com 4. Portanto, isto são configurações que depois têm a ver com a impressão dos mapas e nos locais onde ele vai imprimir. Situação profissional, que é outra coisa bem importante. Nós temos várias situações profissionais. E quando nós temos um motivo de saída, automaticamente, quando nós utilizamos este motivo de saída, ao fazer o processamento dos fins de contrato, ele vai colocar esta situação profissional que está aqui, ou seja, será a 006, dizer que foi despedido. Mas, se nós configurássemos uma outra qualquer destas que temos aqui várias, como estão a ver, inativo, contrato terminado, foi despedido, despediu-se, enfim, nós podíamos selecionar a que nós quiséssemos. Nós selecionamos a 06, ou já lá estava a 06, a dizer que foi despedido. Pronto, ok. Despedimento coletivo, não, foi mesmo despedido. Depois temos aqui configurado se exige aviso prévio, ok? E se este motivo de saída é do funcionário à empresa ou se é da empresa ao funcionário. Como é um despedimento coletivo, logicamente é da empresa ao funcionário. Portanto, a empresa é obrigada, portanto, este motivo de saída está a obrigar que haja um aviso prévio da empresa para o funcionário. E também está a dizer, implica indemnização por falta de aviso prévio. Ele está a obrigar, mas a empresa, se não o fizer, vai ser penalizada na indemnização por falta de aviso prévio ao funcionário. Pronto, e então, qual vai ser a forma que vai utilizar? Está também selecionado. Se for contratos a termo, pronto, aqui temos estas duas opções, que neste caso podemos também escolher, que implica pagamento de compensação por caducidade, ou se implica pagamento dos salários até ao final do contrato. Pronto. E também qual é a respectiva forma. Portanto, todas estas situações são configuráveis aqui no motivo de saída. Por isso é que o motivo de saída é bem importante estar bem configurado. E, mediante o que nós tivermos configurado, depois o processamento dos cálculos do fim do contrato poderão sair corretamente ou não. Há muita gente que diz, o Primavera não faz. Ele faz, o problema está bem configurado. E isso depende muito da pessoa que o configura. Portanto, por vezes, a melhor maneira de o fazer é configurar, depois fazer bastantes testes e verificar se as coisas estão a ser efetuadas da maneira correta ou não. Em termos de indemnizações, também temos aqui, se implica indemnização por despedimento, se é do funcionário à empresa ou da empresa ao funcionário, se tem aplicação cumulativa da antiguidade, ou seja, nós podemos aqui entrar em consideração também com a antiguidade do funcionário na empresa, e depois podemos ter aqui essas configurações configuradas aqui também qual é a forma que está a utilizar, pronto. E depois temos aqui também dizer quais são as condições de aplicabilidade desta situação aqui. Após, portanto, a configuração aqui do... Ora, vamos ver aqui mais... Se calhar devíamos ver aqui mais... Ora, vamos ver aqui o despedimento por iniciativa do trabalhador, por exemplo. Só para ir um bocado contra a outra que nós vemos. Esta já é do lado do trabalhador, a outra é do lado da empresa. Como estamos a ver aqui, ok, já a situação profissional já é diferente, despediu-se, ok, ou a exigência do aviso prévio é do lado do funcionário e não da empresa,
E também implica, portanto, indemnização da falta de aviso por parte do funcionário, caso ele não o tenha configurado. Aqui não tem mais nada configurado, mas poderia ter, se assim se justificasse. Pronto, então, estas tabelas são as tabelas importantes para configurarmos o orçamento dos fins de contrato. Essas tabelas são, então, um instrumento de regulamentação do trabalho, os motivos de saída e os contratos de trabalho. Se estas tabelas estiverem bem configuradas, se no administrador tivermos os parâmetros de exercício bem configurados, é muito simples fazermos, então, os processamentos a nível dos fins de contrato, que será o que nós vamos ver depois de seguida.